Deixa eu testar uma coisa. Você já falou só mais um capítulo e quando percebeu eram 3 horas da manhã? Ou isso só acontece comigo? Ou terminou um episódio e pensou, ok, só mais um. E não era bem só mais um, né? Então, existe uma razão psicológica real para isso. Não é só porque a história é boa, é porque ela deixou algo aberto dentro da sua cabeça. E isso tem nome: efeito Zeigarnik. Nome difícil, eu sei. Hoje eu quero te mostrar o que é, como histórias usam isso, como escritores usam sem você perceber, e no final, como aplicar isso em qualquer gênero, inclusive em fantasia dark, que usa isso de um jeito muito interessante. Se você caiu aqui agora, prazer. Sou Jack Noronha, falo sobre livros, escritas, storytelling na prática e sem glamourizar muito o processo criativo. O que é o efeito Zeigarnik? Resumo simples. O cérebro odeia coisas inacabadas. Quando algo fica aberto, pode ser tarefa, conversa, problema, história. Seu cérebro ele fica tentando fechar aquilo. Em narrativa, isso vira perguntas não respondidas, tensões não resolvidas, consequências que ainda não aconteceram, segredos que não foram revelados. História boa não é sobre resposta, é sobre criar vontade de resposta. Como isso aparece em qualquer gênero. Mistério ou thrillers, normalmente vai ser quem fez, por quê, o que tá faltando, quem matou. Se a gente for pro lado do romance, eles vão ficar juntos, alguém vai se machucar, esse relacionamento é sustentável, quem traiu quem. Se a gente pula para ficção científica, vai ser mais do gênero: o que essa tecnologia realmente faz? Qual é o custo escondido? Quem está controlando isto? Já na fantasia, a fantasia de forma geral, você vai ver muito isso o tempo todo. Profecias incompletas, segredos antigos, história que ninguém conta inteira, poderes secretos, esse tipo de coisa. Então, como escritores usam isso na prática? Temos 3 níveis principais. O macro, na história inteira, um mistério central, um destino prometido, um grande segredo do mundo. O segundo, o médio, a nível de capítulo. Algo resolve, algo pior nasce. Ou no terceiro nível, o micro, nível de cena. Aí vamos ter informação parcial, interrupção, presságio, foreshadowing incompleto. Então, um bom exemplo do efeito prático, eu vou colar aqui uma foto, um screenshot do livro que eu tô lendo, que no 8º capítulo, quando ele traz de volta uma situação do primeiro capítulo, uma coisa do comecinho do livro, na realidade, que você quer saber, que é por que aquilo aconteceu, e quando ele faz a pergunta para a pessoa que poderia lhe responder por que a pessoa fez aquilo, ele simplesmente tem uma interrupção, um pare, né? Porque, e ali ele deixa você
no ar com aquela vontade. Então ele reforça aquela ideia de que tem algo para ser respondido. Entendeu? Se eu olhar aqui direitinho, vocês devem estar vendo aqui, porque você pulou pro início de conversa, pulou para fora da janela, que é onde começa tudo. Então fala, pare. Tem algo ali adiante, né? Então, em vez de responder, entra a parte da ação, interrompendo e deixando a gente com essa informação quebrada, com essa pergunta em aberto. Então, e isso cria esse interesse, você vai prosseguir graças a isso e a várias outras que você pode ir abrindo, não exageradamente. Porque como eu falei mais cedo, você pode usar isso em nível livro, capítulo, cena. Essa daqui é uma questão nível livro. Então você vê, ele dá uma reforçada ali no capítulo 8, não sei quando ele vai reforçar de novo, nem sei quando ele vai responder. Mas aí você pode abrir outras que você vai fechar durante o livro, durante durante o capítulo mesmo. E mesmo outras que vão ser fechadas dentro da própria cena. E corta de cena, ou seja, terminar o capítulo antes de que a cena termine, antes de que aquilo seja terminado, isso aí já entra como cliffhanger. Então não é exatamente a área que a gente está trabalhando aqui. O nosso cérebro usa o efeito Zeigarnik o tempo todo. Por exemplo, quando temos que comprar algo que acabou e aquilo fica martelando na nossa cabeça. É óbvio que de vez em quando a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? Isso também é outro clichê. Mas, em geral, a gente sabe o que tem que comprar, porque aquilo fica na nossa cabeça. Até o momento que você vai até o farmácia, supermercado e compra aquilo. E aí, aquilo some da sua cabeça. Isso é o efeito Zeigarnik na vida real. Lembrando também que o efeito Zeigarnik não é a mesma coisa que o cliffhanger, que é em português gancho. Ele é um efeito muito mais poderoso. Agora, se existe um gênero que vive disso, é Dark Fantasy. E eu sei que o pessoal aqui gosta muito. Então, porque aqui a pergunta não é só o que vai acontecer. Tá mais pra vale a pena o que vai acontecer? Dark Fantasy usa Zeigarnik moral. Então, o que é diferente no Dark Fantasy no caso? Em vez de deixar em aberto quem matou, vai virar tipo, ele deveria ter matado. Em vez de o herói vai vencer, a gente poderia colocar algo do tipo, o que ele vai virar para vencer. Em vez de existe um mal absoluto, a gente poderia usar, e se o mal estiver certo? Então, como isso funcionaria em capítulos da Dark Fantasy, da fantasia Dark? Capítulo forte de Dark Fantasy normalmente termina com vitória que custou humanidade, segredo pessoal inusitado, sensação de consequência futura ou escolha moral que vai cobrar um preço. O leitor ele não vai querer só saber o que acontece, ele quer saber quem essa pessoa vai se tornar. E termina que isso fica na cabeça muito mais tempo. Agora, calma. Um erro clássico de escritor iniciante é abrir pergunta demais, não resolver nada, porque isso quebra a confiança. Então, uma regra simples na realidade é abrir a tensão e entregar um payoff e abrir uma nova tensão. Não sair abrindo tensões sem fechar, sem dar o payoff, o pagamento no caso. Então você pode olhar para um capítulo seu e se perguntar: qual pergunta nasceu aqui? O leitor sabe que ela existe
eu resolvo agora ou depois? Então, se você deixar uma atenção viva, você já está usando o Zeigarnik. Mas entregue o payoff, o pagamento. Tem que valer a pena essa atenção. Então, histórias não grudam só porque elas são cheias de evento, como você pode ver. Elas são cheias de coisas inacabadas, mas do jeito certo. O cérebro humano ele quer respostas. Storyteller bom sabe quando negar essas respostas e quando entregar elas com valor. Se você aprender isso, você não vai só prender o leitor, você vai fazer ele carregar sua história com ele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a adicionar ainda mais camadas à sua escrita. Então, deixa um like, se inscreve no canal e me diz nos comentários se você gostaria de um vídeo mostrando como usar esse efeito na prática, tipo um mini workshop, trazendo um capítulo como exemplo, não sei, algo nesse sentido. Valeu!